Olá, nossas saudações fraternas para você. E hoje nós vamos continuar, já na reta final, vamos continuar o estudo do nosso livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós iniciaremos o capítulo número 32, cujo título é Recapitulação. Então, antes de iniciarmos a leitura e os comentários, vamos fazer nossa prece. Mestre Jesus, amigo incondicional de todos os momentos, neste momento, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo online, iniciarmos essa gravação e te pedimos que nos oriente para que possamos ser o mais fiel possível à tua doutrina, que possamos fazer comentários pertinentes e que para todos nós que estivermos assistindo esse estudo, possamos estar com a nossa mente receptiva para entendermos em espírito e verdade os valores morais aqui transmitidos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Então vamos dar início ao nosso estudo. Vamos relembrar que no capítulo anterior, o Júlio, aquele menino, estava completando 1 ano de vida nessa sua encarnação presente, né? Então, ao completar 1 ano de vida, ele contraiu uma grave afecção na região da garganta. E essa região é que ele trazia uma deficiência congênita, devido ao seu passado, aos atos que ele cometeu no passado. Aquilo lesou o seu perispírito, embora nesta encarnação o seu perispírito tenha sido reparado, mas isso não foi feito por espíritos perfeitos. Então havia ainda sequelas que ele precisaria continuar o resgate nessa encarnação. E quando ele completou 1 ano de vida, devido a essa deficiência congênita, ele adquiriu bactérias ou vírus, adquiriu uma doença, uma afecção na garganta. E o Mário Silva, aquele enfermeiro que tinha uma diferença com a Zulmira e com o próprio Amaro, ele foi chamado pelo pediatra para atender o garoto Júlio, filho daquele casal, Mas o Mário Silva, na noite anterior, ele estava atendendo a Lisbela, a filha da Antonina, porque ele sentia uma atração muito grande. E a Antonina o convidou para participar, para ir na sua casa, fazer a aplicação do medicamento. E ele foi lá atender a menina e foi convidado para participar do culto do Evangelho no lar, na casa da Antonina. E ele sendo convidado para participar desse culto do Evangelho, o tema que foi estudado foi reconciliação com os adversários. Então, olha só, gente, isso foi, na realidade, uma ação de Clarencio, do espírito Clarencio, para que o Mário Silva ele já pudesse ser preparado para enfrentar o problema da sua antipatia perante a família de Amaro, porque ele foi chamado para atender o Júlio, que era filho do Amaro e filho da Zulmira, porque ele já tinha uma antipatia. Ele não sabia que essa criança era filho daquele casal. Mas os espíritos superiores já sabiam disso e foram prepará-lo para que ele tivesse pelo menos um pouco mais receptivo, para que domasse aquele seu ódio, aquela sua antipatia perante aquele casal. Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo 32, recapitulação. Vamos, então, iniciar a nossa leitura. Vamos lá? De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velha auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino, perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de croup, exigia socorro imediato. De posse do endereço, e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus para a casa de Amaro.
Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. Então, veja bem, o Mário Silva, ele tinha uma antipatia, ele construiu na mente dele uma coisa assim muito complicada, uma antipatia muito grande em relação ao Amaro. Né? Foi uma surpresa para o Mário Silva estar diante do seu pior inimigo. Né? Ele nunca havia perdoado Zulmira, porque Zulmira tinha sido noiva dele, tinha sido noiva do Mário Silva. Né? Aí ela terminou com o Mário Silva e encontrou o Amaro e se casou com o Amaro. E o Amaro era muito mais velho, né, do que a Zulmira era jovem. Então, o Mário Silva, ele não entendia, nunca perdoou a Zulmira por causa disso, e desenvolveu uma antipatia enorme pelo Amaro. Ele até achava que os dois já tinham caso, e não tinha. Né? O Amaro, ele começou a ter alguma coisa, ele se aproximou da Zulmira depois que ela já tinha terminado com o Mário Silva. Né? Então ele nutria um ódio por Amaro, né, e pela Zulmira. Mas vamos lá. Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto. Então refletia acabrunhado. Era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar o filho se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa? Então, olha a situação daquele enfermeiro, né? E aí, gente, vamos lembrar do que a gente estudou anteriormente. Médicos, enfermeiros, chefes religiosos que trabalham em área comum, né? Geralmente essas pessoas que são médicos, são enfermeiros, né? Líderes religiosos. A vida, ela pode reservar grandes surpresas para essa pessoa. Né? E naquele contexto aí do Mário Silva, né? Por que salvar uma criança? Filha daqueles dois que eu tanto odeio. Né? Mas aí ele se lembra do culto na casa da Antonina, né? Em que ela disse: a sua profissão não é para ter desafetos, é para salvar vidas. A Antonina disse isso para ele no capítulo anterior. Então vamos continuar a nossa leitura. Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do Evangelho, tornavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem odiar. Um enfermeiro diligente será sem dúvida o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Ele estava relembrando, né, aquilo que foi comentado, foi vivenciado durante o culto do Evangelho na casa da Antonina, por quem ele nutria uma atração muito grande. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário, conforta-me reconhecer que recebemos o concurso de um amigo. E indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o CRUP foi positivado. O enfermeiro, impassível, obedeceu maquinalmente. Varou a câmara, perturbado, lívido. Quando viu a mulher, que amara apaixonadamente, trazendo o pequeno ao colo,
registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição o oprimia, aliás, que estranha aflição lhe oprimia o peito. Então ele nutriu um ódio da sua ex-noiva e viu ela casada com Amaro, né? Ela sabia que ele tinha casado com Amaro, mas dessa vez ele viu, estava lá, e ela veio trazendo um filho ao colo, né? Mas ele sentiu uma aflição que lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia-o. Ele estava com raiva, né, com ódio daquele casal e viu aqui na oportunidade de uma vingança. Mas agora vamos lembrar de capítulos anteriores, gente. O Amaro, ele era Armando numa encarnação anterior. O Mário Silva, que é o enfermeiro de agora que foi lá, ele era o Esteves numa encarnação anterior, na época da Guerra do Paraguai, né? E o Esteves também era enfermeiro, a sua profissão era a mesma. O Júlio, aquele menino que estava doente ali com o Krupp, naquela mesma encarnação, né, da época do Paraguai, ele também se chamava Júlio. E a Zulmira era a Lina Flores, aquela jovem bonita. O Esteves, ele, na época do Paraguai, né, o Mário Silva, que era o Esteves, ele era casado, né, com a Lina Flores, Zulmira. Né? Ele era casado com a Lina Flores. E ele convidou o Júlio e o Armando para irem frequentarem a casa dele. Né? E aí, né, dessa proximidade do Júlio, né, juntamente com o Armando, que era o Amaro, né, a Lina, esposa do Esteves, o traiu com o Júlio, dentro da casa do próprio Esteves. Né? Aí o Esteves descobriu isso, foi conversar com a esposa dele, com a Lina, e a Lina disse que ela não o amava, né? Que ela tinha se casado com ele apenas por uma questão de comunidade, para ela sair daquela casa. Né? E o Esteves não aguentou isso e foi embora. Né? E o Júlio acabou ficando com a Lina. Né? O Júlio ele ficou com a Lina, né? E o Esteves, né? Tendo aquela notícia da própria Lina, foi embora. E deixa eu me lembrar com isso, né? O Júlio ele ficou com Lina, né? E soube que o Armando teve um romance com Lina, olha só. E o Esteves, ele tomou o Esteves? Não, o Júlio, né? O Júlio, ele tomou corrosivo, né? O Júlio tomou corrosivo, mas ele foi salvo. Mas depois persistiu aquela ideia de suicidar, porque ele não aguentou, porque ele foi traído, né? O Júlio foi traído aliás, o Esteves, o Júlio ele não aguentou aquela separação. Então ele se suicida nas águas do Rio Paraguai. Né? Então o Júlio ele havia ingerido corrosivo e depois ele se suicidou nas águas do Paraguai. E a Lina Flores, ela foi o pivô dessa situação toda. Né? E nessa existência, isso agravou-se quando Amaro casou-se com Lina. Então, olha o choque que o enfermeiro Mário Silva, né, que era o Esteves, o choque que ele levou, né? Ele nutria aquele ódio todo. Então, vamos continuar aí a nossa leitura. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la, né? Odiar aquela criança. Claro, era o Júlio, né? Aquela pessoa que havia traído, né? com a esposa dele. Então tinha a impressão de odiá-la de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado,
Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito de desforço. Então, a vingança, ele ia ter a oportunidade de vingar, de ver os dois sofrerem, né? Os pais daquela criança sofrerem se a criança morresse. A felicidade daquele templo doméstico dependia naquela hora da sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer. A pergunta criminosa transpassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça. As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela represavam-lhe os ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é vitória da luz. Então, ele estava lembrando de tudo aquilo que foi comentado, falado e vivenciado lá no culto do Evangelho. Os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhes rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto. Então a cabeça dele estava a mil, a mente dele estava a mil, né? Será que é a oportunidade que eu tenho? Né? Não vou administrar o remédio correto aqui no menino, ele vai morrer. Mas, não, eu devo perdoar. Então eu vou fazer o meu trabalho, a minha tarefa para tentar salvar a vida desse menino. Então ele começou a... Ele estava entre a cruz e a espada ali, digamos assim. Correspondeu à saudação cerimonioso. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada. Compadeça-se de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será crível deva agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços que lhe emudeceram a garganta. Então, naquele momento, gente, o Mário Silva, ele volta toda aquela carga negativa, né? E a Zulmira e o Mário também estão surpresos com a presença dele, né? Mas esse reencontro, né, do Mário Silva com aquele casal e a criança não foi ao acaso. Ele foi planejado pela espiritualidade para que eles pudessem amanar os seus ímpetos. Aquela hora seria a hora dos acertos que a vida nos oferece de vez em quando. Então era a hora, a oportunidade para aqueles espíritos endividados entre si poderem se reparar, poderem se acertar. Então, tudo ia depender, né, da ação deles. Era a hora, a prova, né? Olha só, planeta de provas e expiações. Era uma prova que eles estavam sendo submetidos. No outro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira rira-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? De semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito e logo após tateou-lhe a sensibilidade. De pensamento
martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Ainda assim, como se lhe carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. A administração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Júlio encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Então, olha só, se ele não ingerisse o medicamento certo, ou não ingerisse o medicamento, ia acelerar a morte do menino. Mas se ele ingerisse o medicamento certo, provavelmente o menino morreria também, talvez um pouco mais tarde, mas morreria. Então ele começou a pensar nisso, né? Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. Se viesse àquela casa de véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o Petit sem piedade, recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atazanavam-lhe a consciência. Então ele estava naquele misto, né? Aquele misto de sentimento de ódio e de tentar compreender o ensino evangélico. O pensamento de Mário, né, hoje, digamos assim, é o mesmo de Zulmira quando Júlio foi negligenciado por ela para ele se afogar. Lembra disso, gente? Então, o Mário Silva estava vivendo hoje a mesma situação que a Zulmira viveu na encarnação logo anterior do Júlio, que ele era um garoto de 8 anos, que ela tinha uma antipatia por ele, né? E que ele foi se afogar, que ela podia até ter impedido dele se afogar, mas ela negligenciou o cuidado do menino e o menino acabou se afogando. Então, é algo semelhante que estava passando com o Mário Silva hoje, né? Naquele momento. Esperou silencioso a reação do menino ofegante e, embora assinalasse graves complicações que certo deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Então, olha só, ele foi lá, aplicou o medicamento corretamente, mas estava desejando que não fizesse efeito, que o menino morresse. Então, ele estava desejando que o menino desencarnasse, que o medicamento não fizesse efeito. Mas aplicou o medicamento correto, fez tudo corretamente, né? Esperou silencioso a reação... Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Acho que não pulei não, porque agora eu me perdi, mas vou voltar nesse parágrafo. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atazanavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante, e, embora assinalasse graves complicações que certo deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Reparamos que as mãos de Mário, então agora já lá do plano espiritual, né? Olha só, reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Então, gente, o Mário Silva, ele estava matando a criança pelo seu desejo íntimo de vingança, não pelo medicamento. O medicamento ele aplicou da forma correta, mas estava com aquele desejo de vingança. Então, aquilo gerado por esse seu pensamento de vingança ia afetar o menino espiritualmente, né? Pelos pensamentos de ódio, uma energia escura envolvia o material, né? Envolvia o remédio que estava sendo aplicado em Júlio. E só por isso,
por aquele envolvimento psíquico, o Júlio poderia morrer. Olha só. E aí, eu me lembro que um palestrante, uma época, ele contou de um costume indiano, né? Que é mais ou menos o seguinte: quando o marido e a mulher brigam, o marido ele fica uma semana sem comer em casa, sem comer a comida que a mulher prepara para ele, né? Por quê? Porque o pensamento da mulher que estava fazendo a comida lá contamina a comida. E para que esse pensamento, né, ingerindo aqueles fluidos de briga, de nefastos, não contaminasse os alimentos e não o contaminasse, ele não ingeria o alimento, ficava uma semana sem comer, né? E isso é verdade, gente. Quando a gente prepara algo, uma comida, né, a gente está dando um exemplo da comida, mas qualquer coisa que a gente faz. Quando a gente está fazendo algo com pensamento de ódio, pensamentos negativos, você está impregnando tudo ali por perto com esses pensamentos. E se a pessoa que pegar aquele material, usar, ou principalmente ingerir aquele alimento, ele vai ingerir esses fluidos negativos também. E se ele estiver mais ou menos na sintonia, ele vai ser afetado, né? Como nós não somos espíritos perfeitos, a nossa vibração pode cair, podemos estar ainda naquela sintonia daquela discussão, daquela briga, e sermos afetados psiquicamente por isso. Bom, mas vamos prosseguir aqui, né? Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Claro, gente, o Júlio tinha o amparo dos benfeitores espirituais. Odila, que chamara Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Abnegado amigo dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te contudo. A vontade divina expressa na lei que nos rege faz sempre o melhor. Então, a partir desse momento, a Odila, ela passa a ter o conhecimento, um conhecimento mais abrangente da situação. Porque a Odila ela não sabia das implicações anteriores e daquele triângulo amoroso de encarnações anteriores, né? Ela não sabia do envolvimento do Júlio com a própria Zulmira, né? Com o enfermeiro, né? E agora a necessidade dele, né, do Júlio também se reparar perante a lei. Ele tem essa necessidade. Então ele precisaria de uma encarnação de cerca de 1 ano para que pudesse reparar o seu perispírito e ter um corpo saudável na próxima encarnação. E naquela encarnação atual, que ele já estava terminando, embora o perispírito dele já tivesse sido bem reparado, mas ainda ficaram sequelas. A Zulmira colaborou muito para reparar o perispírito, mas ainda ele precisaria como ficaram sequelas, ele ainda precisaria passar aqui na Terra, mais 1 ano encarnado aqui na Terra, para que terminasse esses expurgos. Então, quando a gente sofre de uma doença no corpo físico, na realidade nós estamos drenando aquela doença do perispírito. Então o Júlio desencarnaria em breves horas, voltaria para o plano espiritual, mas aí o seu perispírito já estaria livre daquelas sequelas, né? Daquelas reminiscências. Continuando então aí no nosso livro. E talvez porque nossa irmã, né, Odila, decepcionada, ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calmo.
Não indagues agora. Saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância, carinho. A interlocutora recompôs a expressão fisionômica denunciando humildade e disciplina. O enfermeiro fitava o pequeno, qual se estivesse a hipnotizá-lo para a noite, observando-lhe as contrações faciais. Os genitores fixavam igualmente a criança em tremenda expectativa. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Descontrolara-se-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura. Então, olha o que o enfermeiro falou para o Amaro. Convém a presença imediata do nosso facultativo, ou seja, do nosso médico. Receio um choque anafilático de consequências fatais. Então, ele tomou o medicamento, gerou um choque anafilático, né? E a consequência é fatal. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava porta fora em busca do pediatra. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. Uma hora ecoou, vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e, logo após, convidou o pai, desolado, e a entendimento mais íntimo, anunciando. Surgiu o colapso irremediável. Infelizmente é o fim. Se o senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora, somente a concessão divina. E aí a gente fica pensando. Deve ser muito difícil para uma pessoa da área da saúde dar a notícia de que a pessoa, né, que o paciente está no fim. O Mário Silva, ele tinha, olha só, internamente, o propósito de matar a criança. Mas ele não fez isso. Os seus atos não fizeram isso, mas o propósito dele era esse. Os seus pensamentos, embora passando para a medicação as suas energias enfermiças, isso foi eliminado, foi bloqueado por Clarencio. O Mário Silva, ele vai padecer de remorso, que é o mesmo sentimento da Zulmira quando o Júlio morreu afogado, porque ela negligenciou. Né? Embora o Júlio fosse desencarnar ali, ele teria que desencarnar um ano depois, quando ele completasse um ano, né, depois do seu nascimento, ele estava na programação ele desencarnar, então não foi a atuação do enfermeiro que o fez desencarnar, mas devido ao seu pensamento, o desejo de matar aquela criança, aquilo já começou a cobrar da sua consciência. O Amaro, vamos voltar ao texto, tá? Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções, recomendando-lhe, ao despedir-se, permanecesse com o pequeno por mais algumas horas. Um sedativo administrado em Zulmira compeliu-a ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada, agora lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no limbo da alma. Por que lutara contra semelhante inimigo? Pensava ensimesmado. Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali, cabisbaixo e vencido, no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão.
decerto, já havia amargado muito. O rosto sulcado de rugas precoces que lhe detinham o pranto, falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesava nos ombros. Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o Evangelho estribava-se nas melhores razões, mas valia conciliar-se depressa com o adversário, que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava, triste, que o remorso, como uma lâmina acerada, lhe retalhava o coração. Amaro e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Entretanto, acolheram-no fraternalmente de braços abertos. Se o haviam ferido noutro tempo, não se achavam agora sob o guante de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho, agora moribundo. Mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Então aí é o pensamento de remorso. O Mário Silva, o enfermeiro, ele não aplicou o medicamento errado, não, ele aplicou o medicamento certo. Ele foi impecável, ele foi correto, mas não permitiu que os pensamentos do homem velho falassem mais alto. Ele estava consciente que o desejo de morte em relação a Júlio iria prejudicar Zulmira. Mas ele não conhecia o Amaro. Ele havia criado uma falsa ideia sobre Amaro. E ali, naquela hora, ele viu que o Amaro era um homem de bem, era um homem bom, era um homem justo, que cuidava bem da família. Quando recebido por Amaro e Zulmira, ele não foi repelido naquele lar. Ele foi recebido com respeito, com educação. E aí? Ele se envergonhava por seus pensamentos. E o Amaro e Zulmira, a gente pode tê-los como exemplo de um esforço na mudança. Né? Então, todos esses três, né? Esse trio, eles tiveram, e também o Júlio, né? Eles tiveram a oportunidade de reencarnar aqui. Todos eles tiveram a oportunidade de reencarnar mais uma vez. E o Amaro, ele fez o bom uso da reencarnação, ele fazia esforço para se melhorar. E a Zulmira também. Tanto que ela aceitou receber o Júlio como filho, né? Como filho biológico, para dar todo o amor que ela não tinha ofertado na encarnação anterior do Júlio. Né? Então, eles fizeram um esforço de mudança. E, de certa forma, aquilo estava mexendo com o próprio Mário Silva. Então, continuando o texto. Durante quase 2 horas permaneceram ali os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz. Então, olha a oração, gente. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhinhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nos reclama de volta.
pranto embriagava-lhe a voz. Mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. E aí, gente, o Amaro, em poucos anos, ele recebe o Júlio 2 vezes na sua casa, né? Então, desde a época do Paraguai, né, até agora, é a 3ª reencarnação do Júlio. E nesta encarnação agora, nessa que está desencarnando, não tinha acabado de desencarnar, né? Estava desencarnando. Nessa encarnação, ela é para a recomposição do seu corpo espiritual. E a Zulmira auxiliou nessa recomposição. E agora é o momento de Júlio quitar esses débitos, para ter uma 4ª reencarnação, já com o corpo e, claro, a sua mente totalmente reconstituídos. Se não for, olha só agora, olha que importante para as nossas reflexões. Se não fosse o suicídio de Júlio, né, 3 dessas reencarnações poderiam ter sido evitadas. Então, olha só como que o suicídio do Júlio atrasou a sua própria evolução, o seu próprio progresso. Ele precisou de 3 reencarnações seguidas para que ele se reparasse perante a lei divina, né? Para que ele pudesse se reequilibrar. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Tocado pelas fibras mais recônditas do ser, e percebendo que a morte ali estendera suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritava-lhe na consciência: assassino, assassino! Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio de sombra fria, soluçando. E aí, nesse final de capítulo, a gente percebe que o Mário Silva, ele fica mais tocado pela atitude do Amaro, né? A oração que o Amaro fez. Aquela parte da oração, por exemplo, né? Que seja feita a vontade do alto e não a vontade deles, né? Não a vontade do Amaro e da Zulmira. Né? Então ele ficou tocado com aquela atitude do Amaro. Mas, devido à sua própria consciência, o Mário Silva, ele começa a refletir se realmente ele não tinha culpa naquilo. Então, olha só, já está refletindo a respeito do pensamento dele. Muitas vezes, devido ao nosso passado, nós nos vemos nesse quadro de culpa, nesse quadro de remorso. Embora a gente não tenha cometido atos que levasse a prejuízo de alguém, mas a gente fica refletindo, será que realmente eu não tive culpa? Então, você fica com remorso, fica com sentimento de culpa. Isso porque o nosso pensamento é vida. Nosso pensamento é vida. Nós podemos ajudar alguém com o nosso pensamento, ou podemos também matar alguém. Então, que possamos levar essas reflexões a respeito do nosso pensamento. Os nossos atos são muito importantes, mas o pensamento também. E mesmo que algumas vezes
o nosso pensamento negativo, o nosso desejo de vingança, de ódio, eles não produzem um efeito para quem a gente está dirigindo, ou por mérito daquelas pessoas, ou por além de mérito, aquelas pessoas terem uma proteção espiritual, mas o remorso fica com a gente. O remorso fica conosco mesmo. Então, é muito importante que a gente vigie. Lembra da recomendação de Jesus? Vigiai e orai. Então, primeiramente, nós devemos vigiar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras e vigiar os nossos atos. Então, a gente tem que vigiar primeiramente o pensamento. Porque se o pensamento não estiver muito legal, vão sair palavras torpes. E as palavras carregam energias elétricas dinâmicas que podem afetar a pessoa, para o bem ou para o mal. E de acordo também com as nossas palavras, né, com os nossos pensamentos e as nossas palavras, podem gerar atos. O Mário Silva ele conseguiu controlar os seus atos, fez tudo certinho. As palavras, ele, embora ficando assim meio apático, meio reticente, mas ele não emitiu palavras destrutivas também, mas o seu pensamento sim. E bastou ele emitir esses pensamentos negativos para que ele cultivasse remorsos e cultivasse sentimento de culpa, né? Mas isso, de certa forma, foi positivo, porque ele começou a se conscientizar. Na noite anterior, ele tinha estudado o Evangelho, o culto do Evangelho, aquela lição evangélica sobre reconciliar com os seus adversários, sobre o perdão, né? E aquilo estava já fervilhando, maturando, germinando e maturando e brotando em sua mente, o que estaria lhe ajudando a terminar também aquele ciclo de vingança, aquele ciclo de ódio. Então, no próximo capítulo, a gente vai prosseguir, né? E vendo, assim, demais conclusões desta obra fantástica entre a terra e o céu. Então, vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, por mais essa oportunidade que tivemos de aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos por esta oportunidade e pedimos que continue nos amparando, nos dando força, nos dando coragem, nos dando resignação, principalmente nos dando muita vontade para nos superarmos e superarmos os problemas que a vida nos traz. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, estamos concluindo aqui a nossa gravação. Deu mais ou menos 48 minutos hoje, né? E até a semana que vem. Até a próxima.